Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de João, capítulo 12, que diz assim: Jesus é ungido por Maria em Betânia. 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, o que eles ressuscitaram dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estava com ele à mesa. Então Maria, tomando um líbano de alabastro, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. Encheu-se toda a casa com o perfume do, do bálsamo. Mas Judas Iscariote, o dos seus discípulos que estava para atraí-lo, disse: Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto dizia ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela seria lançado. Jesus, entretanto, disse: Deixa-la, que ela guarde isto para o dia em que me embalsemar, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, todas as vezes que nós nos levantamos para fazer alguma coisa para o Senhor Jesus, para a obra de Deus, bate o cansaço. Isso quando não bate o cansaço, tem alguém para dizer assim: por que que tu vai fazer isso? Deus não precisa de dinheiro. Mas deixa eu falar uma coisa aqui, para aqueles que ainda não entendem, que pensa assim: ai, não vou dar não, porque o pastor tem jatinho particular, o pastor tem Mercedes, o pastor tem isso, o pastor tem aquilo. Tu tá dando é para o pastor ou é para a obra de Deus? Deus não precisa. Mas deixa eu falar uma coisa. Quando nós temos a oportunidade de abençoar a obra de Deus ou de abençoar uma pessoa de Deus, aquilo ali é Deus dando o privilégio para nós. Sabe por quê? Porque Ele não precisa de nada de nós, mas nós precisamos deles. E isso, sabe por que também acontece? É para Ele ver o nosso coração. Aonde está o nosso coração? Se está no tesouro ou se está nele. Aí é onde Ele vê. Porque muitas vezes a gente até finge. Faz teatro, faz comédia. A vida dessa pessoa é uma eterna comédia. Comediante que não tem rolo e perde para os atores mais que já recebeu vários Oscars em Hollywood. Se essa pessoa tivesse lá, não teria ninguém que ganhava mais Oscar do que ela. Quer dizer, para fazer quando é para Deus, nunca dá. Mas se é para ela, se é para os outros, olha a atitude de Judas. Ele estava preocupado, era porque o dinheiro ia era para os pobres, para dar para os pobres? Ele estava preocupado, era por causa disso? Não, ele já tinha uma segunda intenção. Então, essa pessoa que diz que é para você não ofertar a casa de Deus, sabe qual é a intenção dela? De você continuar sem ser abençoada. Daquela benção que Deus tem preparada para você, esperando só a tua atitude de se lançar para fazer a obra dele, de se lançar para fazer aquilo que ele já te mandou fazer. Não é necessariamente só dinheiro, não. É aquilo que ele mandou. E aquela pessoa vai e trava. Aí a tua vida fica num ata e num desata. Entendeu? Sabe, chove e não molha? Aí não adianta tu fazer nada, porque se tu casar, tu não vai ser feliz. Se tu descasar, tu não vai ser feliz.
tudo que tu fizer não vai dar certo. Começa, mas não termina. Sabe por quê? Porque tu é uma pessoa instável. Tu é uma pessoa igual a onda do mar. Vai e vem, vai e vem. Tu já viu a onda do mar, o mar chegar e ficar ali? Não. Ele vem, mas ele não fica. Daqui a pouco tá seco, daqui a pouco tá cheio. Assim, são muitas as pessoas. E por isso nunca pode ser feliz. Até começa bem. Até começa bem. Mas daqui a pouco o negócio começa a desandar. Por quê? Porque é uma pessoa desequilibrada. Tem que orar para Deus pedir o equilíbrio. O equilíbrio foca em fazer a obra de Deus. Qual é? O que Deus manda nós fazermos? O quê? Desde o meu primeiro dia da minha convenção. Foi naquela igreja da Fogueirinha. Foi lá. Mas Deus não me deixou ficar lá. Mas foi lá que começou. O pastor pregava lá. Mercedes, jatinho, se você pode comprar uma BM, por que tu vai comprar um Fusquinha? E eu disse, esse pastor é um dos meus. Eita, glória a Deus, é isso que eu gosto. Gosto demais, gosto, é tudo que eu quero. O pastor pregava isso, mas o Espírito Santo de Deus pregava para mim, sabe o quê? Buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e a demais coisa vos será acrescentada. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Esse pastor prega uma coisa e eu escuto. E eu não conhecia essa palavra, porque eu estava começando. Foi quando eu fui descobrir lá no livro de Mateus. Se eu não me engano, é 6 ou é 7. E eu falei, mas meu Deus, como é que esse negócio? Que o pastor prega uma coisa lá e tem alguém pregando aqui dentro da minha cabeça. Eu não sabia, eu estava começando. Então, não adianta tu ficar correndo, dizer que quer tapar o sol com a peneira, porque não, porque eu vou agarrar esse marido é pelo pescoço, ele vai ser meu, eu tenho que ficar aqui com ele 24/24, fazer tudo. Não adianta não, minha filha. Se você fazer tudo que agrada a Deus, Deus vai domar esse leão, vai fazer ele virar um gatinho. Mas se tu não obedecer, tu vai ficar igual aquela mulher de Samaria. Igualzinha aquela mulher de Samaria. Aquela lá, não, vai ser pior, porque tu casa e descasa, casa e descasa, casa e descasa e não fica com nenhum. Por quê? Porque tu não faz aquilo que Deus já colocou no teu coração para fazer. E tu fica aqui igual uma folha seca no vento. Não faz. Tu acha que se tu ficar nos pés desse homem, é assim que vai ser. É isso que ele quer. É assim que eu vou segurar ele pelo pescoço. Vou botar uma coleirinha nele e vou puxar igual um cachorrinho. Vem pra cá, Totó. Vem, Totó. Senta, Totó. Totó não vai te obedecer, não. Mas se Deus colocar a mão, se tu colocar na mão de Deus e fazer aquilo que Deus te manda, aí tu vai ver. Tu vai ver. Minha filha, porque a mulher sabe, ela edifica a casa e a tola destrói. Deixa eu te falar outra coisa. A pessoa tem que escolher um lugar para ela ficar. Tu não pode ficar hoje aqui, amanhã lá, amanhã depois em outro lugar. Tem que escolher, porque a árvore que muito muda, ela nunca pode dar fruto. Por quê? Porque quando ela vai ficando a raiz, lá, arranca daqui, planta no outro lugar. Vai começar a florescer, arranca. Como que a pessoa vai ter estabilidade? Nunca. Nunca. Acaba. Tu já viu a pessoa que muito muda? Na casa mesmo. Os móveis acabam com os móveis. Muda daqui, desmonta aqui, monta acolá, desmonta aqui, monta acolá. Então, o Judas, ele tá sempre perto de alguém. Ai, tu vai fazer isso. Se o Judas não estiver lá, mas tem o Satanás lá. Se o enviado dele não tá ele lá. O espírito maligno tá lá dizendo, mas não faça isso não. Por quê? Olha o que ele falou. E isso era com o próprio Jesus. Era um dos discípulos que já estava maquinando para trair Jesus. Não, mas antes eu tenho que ter certeza que a minha bolsa vai estar cheia. É, que a minha bolsa vai estar cheia. Por que não deram por que não venderam este bálsamo por 300 denários e deu aos pobres? Mentira, ele queria que desse aquilo lá, porque ele colocava na bolsa e depois ele ia vender e ficar com dinheiro. É assim que as pessoas são. A maioria quer dizer, todo Judas é assim mesmo, né? É assim mesmo. Então não se preocupa, não. Eu nunca me preocupei com isso. Não, eu não. Quando eu estava na igreja da Fogueirinha, pessoas falavam assim para mim, porque lá tinha uma campanha
você dá uma oferta de quanto você quer o teu salário. Fixa o teu salário. Se tu quiser um salário de 3.000 euros, tu dá 300 euros. Se tu quiser um salário de 5.000, aí vai, né? Tu dá 500 euros. E aí vai. E eu fiz. Sabe por quê? Porque é sempre como eu falo. O meu negócio é com Deus, não é com o homem. E aquilo que eu fixei, que eu fiz lá, isso Deus me deu. Aí mudei, fui para outra. Lá na outra, o pessoal começou a falar mal. Começou a falar mal da fogueirinha lá, da igreja da fogueirinha. Eu falei, eu vou falar uma coisa. Qualquer igreja que eu vou, se Deus não quiser que eu fique lá, Deus me tira de lá. Mas em todo lugar que eu chegar, o meu negócio é com Deus. Aonde eu chegar, eu sou embaixadora de Cristo. É a embaixada do Senhor. E eu faço aquilo que agrada o Senhor. Se não for para agradar ao Senhor, Deus me tira de lá, não deixa eu ficar lá. Quando eu lanço uma oferta, eu estou dando para a obra de Deus, estou ofertando para a obra de Deus, não é por o que o homem vai fazer, isso aí não é problema meu, é ele com Deus. O meu negócio é para Deus, não é? A minha oferta é para a casa de Deus, para abençoar a obra de Deus. O que o pastor, a pastora, a obreira vai fazer, isso não me interessa, não. Eu já fiz a minha parte. Deus colocou no meu coração até a quantidade e eu vou fazer exatamente como ele mandou. E aí, eu vou ser abençoada. Eu não vou deixar o Satanás bloquear a minha bênção, travar a minha bênção. Porque aonde é que o inimigo mais pega as pessoas? É nessa hora. Porque a pessoa, em vez de olhar para Deus, ela olha para o dinheiro. E muitas pedem para Deus, Senhor, eu quero ganhar muito, Senhor. Quando eu ganhar muito, eu vou ser a maior dizimista da tua casa, meu Deus. Aí, quando ela está ganhando pouquinho, até que ela é dizimista. Até que ela é ofertante. Ah, mas é esforçada. Mas a partir do momento que Deus acrescentou, multiplicou o salário dela, aí ela fala: não, é muito dinheiro para dar para aquela pastora. É muito dinheiro para dar. Aí ela nem fala mais de Deus, ela já fala do pastor e da pastora. Muito dinheiro. Eu nunca medi nada. Porque quando eu começava, até para o meu trabalho, quando eu começava a contar as horas, Deus dizia para mim: não conta as horas. Eu falava: Senhor, mas eu tenho que fazer isso assim, assim, assim. É tudo, porque a minha vida é tudo planejado, é tudo programado. Senhor, mas eu tenho que fazer assim, assim. Deus dizia para mim: não faça conta. E eu falava. Aí sabe o que eu fazia? Tentava enganar Deus. Eita, quer dizer que já está mais inteligente que Deus? Era falta de sabedoria, estava começando a andar. Aí eu ia por aqui pelas beiradas, sabe pelas beiradas, andando pelas beiradas? Quando tu vai passando num caminho assim, de lama, que tu passa assim pelas beiradas para não cair dentro da lama. Falei, vou por aqui, Deus não está me vendo. Vou passando escondidinha aqui. Aí quando eu via, já estava eu lá fazendo conta. E por acaso Deus não estava me vendo, não? Mas quando a gente está começando, a gente, meu Deus do céu. Mas graças a Deus, a gente vai andando, vai aprendendo e vai colocando em prática aquilo que aprendeu. Não é aprender e fingir que não estou sabendo mais de nada. Aí, tu sabe que a pior coisa é tu lidar com crente velho? A pior coisa é tu lidar com crente velho. Sabe por quê? Ele sabe, é igualzinho o Satanás, sabe tudinho da Bíblia de capa a capa. Mas o problema é praticar aquilo que ele já sabe. Não é esse o problema do demônio? O Satanás conhece mais a Bíblia do que nós. Mas ele pratica? Ele só quando ele levanta um servo dele para dar de testa com a gente, porque sabe da palavra, engolindo algumas vírgula, alguma símbolo, algum ponto, mas ele tenta enganar. E é assim mesmo. Tu vai falar alguma coisa para ela, eu já sei. Corrija as pessoas. Ah, meu Deus do céu. Tu vai dar um conselho? Ai, eu já sei. Tudo já sabe. E por que que a vida tá um mingau de caroço desse jeito? Tá igual a vida tá igual uma lã de carneiro, toda atrofiada. Só aqueles nó. Por quê? Por falta de obediência. Porque tu sabe, mas tu não pratica. E o que que adianta? Exatamente. A fé sem obra, ela é morta. Ah, eu tenho fé, tenho fé, tenho fé. Minha fé move montanha. Mas não sai do lugar, porque não pratica. É fé em ação. Tu tem que ter fé, mas tu tem que agir.
Tu tem que agir. Porque senão, como que vai? Eu tenho fé que vou ficar bem aqui, Deus vai mandar a pessoa para cozinhar para mim, para lavar para mim, para passar para mim, pra... a não ser quando tu coloca ela em ação e acontece. Porque já aconteceu comigo. Um dia eu estava na minha casa fazendo uma escova no cabelo. E eu disse: Senhor, eu preciso de uma cabeleireira. E eu preciso, porque é difícil você fazer escovar o teu cabelo atrás. É difícil demais, meu Deus do céu. Trança eu consigo, só Deus na minha causa. E eu estava ali escovando o cabelo e orando, dizendo: Senhor, manda uma cabeleireira, Senhor, manda. É para ver. Eu costumo dizer: tudo, tudo mesmo, tudo que é importante para o servo de Deus que anda com fidelidade é importante para Deus. Deus coloca em conta tudo aquilo que é importante para você, no mínimo detalhe, sem omitir nada. Daqui a pouco a campainha toca. Ding dong. Eu vou olhar. Quem era? A cabeleireira. Eu falei: não, não acredito. Eu estava orando, pedindo Deus uma cabeleireira. E tu chega, mim. Era mesmo? Eu falei: exatamente isso. Deus sempre surpreende aquele que anda com retidão de coração, com fidelidade perante Ele. Ele sempre surpreende. Sempre. Então, eu não sei o que você está pedindo para Deus, mas se você andar, obedecer o Senhor, se você andar em obediência, parar de ficar vai, não vai, vai, não vai, Deus vai dar um rumo na tua vida, vai colocar essa vida no prumo, vai colocar esse marido no prumo, vai colocar tudo que estava fora de lugar, Deus vai colocar no lugar. Vai encaixar, que tu vai dizer: meu Deus do céu. Pensa, olha para uma árvore, tenta plantar uma plantinha e mudar ela em dois meses, para tu ver o que vai acontecer com ela. Ela acaba morrendo. Ela vai acabar morrendo, porque quando ela vai começando a fincar a raiz, tu arranca dali e coloca no outro lugar. Começou a enraizar a raiz, tu arranca dali e coloca em outro lugar. Assim é a nossa vida. Nós temos que ser aquela pessoa ali, sabe, que estão ali com frequência, diariamente, na busca. E não adianta, Francisca, eu busco na minha casa. Eu busco na minha casa. Eu sei, a gente busca na casa. Mas é importante a gente estar unida, em comunhão com os irmãos. Quando a igreja começou na minha casa, era eu e a minha família. Todo mundo junto. Não era eu sozinha. Era eu, meu esposo e meus filhos e a minha filha. Era todo mundo ali junto. Então, a nossa igreja era em casa. E depois foi começando a vir pessoas, vir pessoas. Sabe por quê? Porque uma andorinha sozinha não faz verão, uma mão sozinha não bate palma. Porque na tua casa é só tu que é cristão. Ou é só tu que é cristão. Teu marido não é. Como que tu vai ficar nesse negócio? Tu vai aguentar sozinha? Não aguenta. Então, junta com os irmãos, porque ali vai mais forte. Entendeu? 2 puxando, 3 puxando, não é que vai mais rápido? Vai mais rápido. Tu já viu um carro quando ele para ali que tu tem que empurrar? Tu sozinho empurrando, mas quando chega 2, 3 ali, ele pega uma velocidade que vai, não é? Assim mesmo é a vida da pessoa. Vamos ficar junto em comunhão, buscando o Senhor, obedecendo, não dando ouvido para ajuda quando ele dizer: não vai fazer isso para a casa de Deus, não abençoa a obra de Deus, não dá ouvido. Tu fala: eu vou abençoar, porque quando eu abençoo a obra de Deus, eu sou abençoado 10 vezes mais. 10 vezes mais. Agora, ajuda com o projeto dele, ele não sabia que ele estava preparando ali a própria forca para ele. É, porque assim mesmo, como Judas que traiu Jesus, ele mesmo se suicidou, assim mesmo é todos aqueles que se levantam para prejudicar um servo de Deus. Ele está acabando com a própria vida, ele começa a definhar com a própria vida dele, porque a vida daquele servo está na mão de Deus, e quem tocar nele vai estar tocando em Deus. E aí a pessoa começa: eu não sei o que está acontecendo comigo, não sabe? É a língua de seca-pimenteira, a língua de bicheira, que fala pelos cotovelos. É, fala pelos cotovelos. Para de falar. O tempo que tu tá falando da vida dos outros, vai limpar tua casa, vai lavar tua roupa, vai cuidar do teu marido, vai cuidar dos teus filhos. Entendeu? Pega uma trouxa de roupa e vai lavar.
Pare essas panelas que tá tudo aí de cascão, entendeu? E para de falar da vida dos outros. Começa a adorar, começa a louvar, começa a glorificar e Deus vai mudar a tua história, ô Seca Pimenteira. Entendeu? Não dá. Não! Por que não pegou esse alabastro, esse nardo? Por que não vendeu por 300 denários? Por que que tu vai. Quer dizer, olha só. Parecia que ele não sabia quem era o mestre dele. Tudo que a gente faz para a obra de Deus é pouco. Tudo que nós vamos fazer para Deus é pouco. Quem foi que nos deu a vida? Foi meu pai, foi minha mãe. Ah, foi? E quem foi que deu a vida pro pai do teu pai? Foi o pai do meu pai, foi o pai da minha mãe. Foi Deus. Tudo veio dele. Tudo veio dele. Né? Quem nos fez foi ele. Então, tu acha que aquilo que tu vai fazer pro teu pai, pra tua mãe, tu acha muito? Tem que tratar o teu pai e a tua mãe como se trata um príncipe, uma rainha. É, assim que o filho tem que tratar a mãe e os pais. Porque esse é um dos primeiros mandamentos. Honrar pai e mãe para que tudo te vá bem, para que te prolonga a tua vida na terra. É. Agora, quando você é mal para o teu pai e a tua mãe, tu é mal para você mesmo. Tu tá travando a tua própria vida. Tua própria vida. Por que que, graças a Deus, aonde eu chego? Não tô me gabando, não. Se você não acredita em mim, pergunta das minhas irmãs, quem mora aí no Maranhão. Eu sempre fui uma boa filha pro meu pai e pra minha mãe. A minha mãe dizia assim, ó, tu não é nem mais a minha filha, tu é minha mãe. Tá vendo? Quando uma mãe chega a falar isso para um filho, é porque o filho cuida realmente, né? Eu não era de ficar ali morando, mas eu sempre estava ali com financeiro, sabe? Aonde eu tivesse, eu não podia chegar, mas o dinheiro chegava para ajudar naquilo que ele estava precisando. Sabe, na época da Semana Santa, eu fazia de tudo possível e impossível para estar lá, porque era a época que o pessoal ali, todo mundo está reunido, a família. Não é porque já morreu que eu estou agora rasgando seda, não. Eu sempre fiz isso. Ligava, mesmo eu morando aqui na Bélgica, ligava. Mandei colocar, na época do orelhão, mandei eu colocar um orelhão bem na porta, que é interior, para falar com a minha mãe, que mais era a minha mãe. Com a minha mãe. A coitadinha ficava lá naquele sol quente. Quando eu conheci Jesus, então eu pregava para ela pelo telefone. Mamãe, olha, Jesus é maravilhoso. Aceita Jesus, mamãe. Aí pregava para o papai. Graças a Deus já faleceu. Mas todos eles, os dois, aceitaram Jesus antes de morrer e tá na glória. Tá na glória. Não fui eu. Deus me tirou de lá, porque ali era o centro da macumbaria, sabe? Deus disse: não, vou te tirar daqui, vou te levar para uma terra aonde eu vou te mostrar. Vai andando, que eu vou te mostrar a terra aqui. Eu quero que tu fique. De lá, tu vai me conhecer e daí tu vai pregar e eles vão se converter. E assim foi. Vim para cá, para a Bélgica, aqui eu conheci Jesus aqui na Bélgica. Preguei para meu pai aceitou Jesus. Preguei para minha mãe aceitou Jesus. Aquele que iniciou todo mundo na macumbaria também de morrer aceitou Jesus. Então tu acha que Satanás gosta de uma pessoa igual assim? Igual eu? Se ele pudesse me matar, eu não tinha mais nem osso branco, nem pó. Ele dizia, torra tudinho para não ficar nada, porque isso aí eu vou te contar, é um prego no meu sapato. É, isso é um prego no meu sapato. Não, mas o que importa? Maior é o nosso Deus. E aquele que Deus cuida, Satanás não põe um dedo, porque Deus coloca os anjos ao nosso redor para nos proteger de toda a cilada. Não importa se o Judas está dizendo não faz, não dá, faz. Faz e Deus vai te abençoar em porção dobrada. E tudo aquilo que você precisa, Deus vai prover para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Tudo que você precisa, mas para isso você tem que andar em obediência, em fazer aquilo que Deus manda. Amém? Glória a Deus, aleluia.
Vamos orar. Pai querido, Pai amado, no nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu te peço, consagra esta água, consagra este azeite, essa peça de roupa, tudo que está aí do lado desse celular, meu Deus, no momento que essa pessoa beber desta água, usar desse azeite, meu Deus, que ela venha ser sarada de toda e qualquer enfermidade, Pai, no nome do Senhor Jesus, meu Deus, no nome do Senhor Jesus, eu te peço, meu Deus, quem ouvir esse áudio da palavra do dia, essa pessoa venha ser liberto de todas as algemas, de toda a tribulação que Satanás tem feito essa pessoa passar, meu Deus. Que o Senhor venha avivar a fé dela, que o Senhor venha dar crescimento para esta obra, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Senhor repreende todo o demônio devorador, cortador, migrador, espírito de miséria, espírito de contenda, espírito de loucura, espírito da depressão, espírito do medo, espírito do câncer, espírito da fibromialgia, da artrite, da artrose, pedra na vesícula, todo tipo de enfermidade que tiver no corpo do teu povo, que eles venham ser sarados, que eles venham ser libertos, que o Senhor venha cortar todas aquelas correntes que estavam acorrentando o teu povo, que o Senhor venha abrir os olhos espiritual do teu povo, que o Senhor venha aumentar a fé do seu povo, que o Senhor venha renovar aquele que não tinha mais nenhum vigor, venha dar estrutura para esta pessoa, Pai. No nome do Senhor Jesus, que o Senhor lança por terra todo espírito de pombagira, de Jezabel, de enxucaveira, tranca-rua, Maria Mulão, Zé Pilindro, todos os demônios do inferno que bate em retirada, amarrado, queimado, torrado no fogo do inferno para nunca mais sair dali. No nome do Senhor Jesus Cristo, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição, maldição hereditária, esse demônio que pensa que ele já é inquilino na vida desta pessoa, sai da vida dela, Satanás, sai da vida dele agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te dou uma ordem, bate em retirada, espírito que causa tantas dores no corpo desta pessoa. No nome do Senhor Jesus, sai da coluna dela, Satanás. Sai do útero, sai do ovário. No nome do Senhor Jesus, eu te repreendo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, Pai amado, envia a tua legião de anjos, Senhor, nos nossos trabalhos, em cada canto desse trabalho, Pai, para remover esse espírito de acidente, esse espírito de contenda, espírito que fica causando contenda entre os funcionários. No nome do Senhor Jesus, vai sair dessa fábrica, desse hospital, desse ambiente de trabalho. No nome do Senhor Jesus, Pai, dá a vitória para esta pessoa que tem uma causa na justiça, Deus. Seja advogado dela e dê a vitória para ela, Pai. No nome do Senhor Jesus, envia a tua legião de anjos, Senhor, nos nossos lares, Pai. Em cada canto destes lares, aqui na Bélgica, na Europa, na América, no Brasil e no mundo, Pai. Aonde tiver uma pessoa clamando que o Senhor envia, meu Deus, tua legião de anjos para trazer a paz, para trazer, Pai, conforto para o teu povo, Pai. No nome do Senhor Jesus, Pai, para cortar todo espírito de contenda que estava, Pai, destruindo as famílias, Pai. Dê paz, Pai, restaura as famílias, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, envia tuas legiões de anjos também nos hospitais, Pai, em cada leito desses hospitais, nos manicômios, nas penitenciárias, nas opivangas, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo, Pai, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.